Saudações, camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E começamos finalmente a review da segunda parte aí de Pokémon Horizontes. Essa segunda fase, na verdade, que vai se chamar o Brilhante Terapagos. Provavelmente é o arco que vai se aprofundar mais no Terapagos, no Lucius e também acredito que em alguns personagens dos exploradores, né? Alguns membros dos exploradores, principalmente o Amityville. Então a minha aposta inicial é muito envolvendo esses personagens que eu acabei citando. E assim, o primeiro episódio ele começa de morno pra frio com algumas recapitulações. Porém, a abertura é muito linda, mas eu acredito que as coisas vão começar a esquentar. Porque como eu falei na minha review da própria abertura, eu acredito que eles tenham que nivelar as situações. Porque vai ser muito bizarro você assistir uma abertura daquele calibre e acompanhar um anime cru, o que eu duvido muito que vai ser, né? A gente sabe que essa segunda fase tem muito potencial para ser muito mais grandiosa que a primeira fase de Pokémon Horizontes, que também foi bem movimentada, principalmente ali da metade até o fim da primeira parte. Então, bora lá para mais uma review. O episódio de hoje tá bem interessante, mas ainda assim, replicando algumas situações que a gente já viu no anime Pokémon, que é os ciúmes do treinador. Pois é. Bom, isso é clássico, né? Bora lá para mais uma review da semana. Deixa seu like, ele me ajuda demais. Bom, pessoal, o episódio dessa semana, ele é bem interessante porque ele já começa com a Diana e os outros Trovonautas interagindo ali com os Pokémon, e a gente percebe que a Diana, né, enfim, tá gostando bastante de estar envolvida com os Trovonautas de alguma forma. A Liko também tá muito feliz em ter a avó dela fazendo parte de tudo por ali. Mas a gente precisa perceber também que o Terapagos não está comendo entre os outros Pokémon. E isso chama a atenção da Liko. Cadê o Terapagos? E aí eles começam por uma busca, assim, enfim, maluca pelo Terapagos, a Liko e o Roy, no dirigível, porque eles não acham o Pokémon em lugar nenhum. Mas o Pokémon está se aventurando ali pelo dirigível, conhecendo os lugares, e é bem interessante que até alguns Pokémon acabam se assustando com ele. Mas eles acabam ouvindo depois que o Terapagos meio que caiu e ficou de ficou de braços pra cima, assim, né? Ele ficou basicamente sem conseguir se mover. Aí a Liko vai e salva ele, e ele estava tentando comer algumas Oranberries. E aparentemente ele não está acostumado com a ração Pokémon, né? Que é aquela mistura ali que todos os Pokémon acabam comendo. Então ele queria frutas, porque parece que é algo que ele está realmente acostumado. E a Liko fica muito feliz que o Terapagos está bem. Só que isso acaba chamando a atenção do Sprigatito, que acaba ficando muito enciumado pelo fato da Liko estar delegando tanta atenção para esse Pokémon. Bom, e essa atenção vai se estendendo durante o episódio, porque o Terapagos, junto com a Liko, vai conhecendo cada local ali, inclusive os membros dos Trovonautas e as suas funções. Então ele vai interagindo com o Murdock, a Liko vai fazendo anotações e desenhos, percebe que o Terapagos gosta de doces e por aí vai. Então ele acaba sendo um Pokémon bem atencioso para as várias situações que acontecem ali no dirigível, e a Liko sempre ao lado dele. Obviamente, Sprigatito não vem gostando. E no meio disso, a gente acaba encontrando ele tendo uma situação ali com a Dot, né? Ele acaba invadindo ali o estúdio do Gurumin, e a Dot acaba chamando a Liko, e aí elas acabam conversando um pouquinho sobre o Pokémon. A Liko enfim, desculpa, né? E ela explica que o Pokémon estava adormecido e que, enfim, ele parece se interessar por tudo e gostar de tudo. Mas aí a Dot acaba tendo uma conversa com ela, onde a Liko passa a refletir que, bom, talvez o Terapagos não comeu a ração Pokémon porque ele não sabe o quanto ela é gostosa. Então, a Liko se sente na obrigação de mostrar tudo para o Terapagos e que, consequentemente, ele acabe gostando das outras coisas, que talvez ele se afaste um pouco. Obviamente, isso
fez com que ela perdesse um pouquinho a noção da onde o Terapagos já estava, porque ele é... Enfim, ele tá aproveitando tudo, tá se divertindo e por aí vai. E aí, consequentemente, ele desaparece e vai a Liko atrás do Pokémon de novo. É bem legal porque nesse momento ela acaba se deparando com o Sprigatito. E ela pergunta pro Sprigatito aonde está o Terapagos. O Sprigatito estava até animado em ver a Liko. Só que aí quando ele percebe que a Liko faz essa pergunta, já fica mal-humorado e vai embora. A Liko até se pergunta, né? Nossa, ficou mal-humorado. Bom, enfim, não posso lidar com isso agora. Eu preciso achar o Terapagos. E aí a Ratina tem uma reação ali de como se ela estivesse sentindo uma grande emoção. E eles vão até ali o topo do dirigível. E o Terapagos está meio que escalando assim e começa a gritar. A Ratina tem uma explosão de sentimentos e acaba até desmaiando. A Liko coloca ela na Pokébola. Mas a Liko fica preocupada com aonde o Terapagos está escalando, porque é um lugar muito perigoso, mas ela percebe que os gritos que ele está dando é como se ele estivesse chamando alguém. Quem será? E, bom, eu acredito que seja o Lucius, mas de qualquer forma ele grita muito por alguém, aparentemente. E a Liko não sabe o que fazer. Bom, e aí a Liko acaba decidindo escalar também para salvar o Terapagos. E enquanto isso, o Sprigatito percebe que a Liko tá fazendo coisa errada, né? Tipo, ela não deveria estar se metendo naquele lugar. E aí o que ela acaba fazendo? Ela tenta pegar a mão assim a patinha do Terapagos. E aí o Sprigatito, tentando passar pela porta, acaba acordando a Diana. E aí a Diana vai atrás do Sprigatito pra ver o que tá acontecendo e se depara com aquela cena, a Liko quase caindo com o Terapagos. E aí, junto com o Arcanine, a Diana consegue pegar a Liko a tempo junto com o Terapagos antes que alguma coisa ruim acontecesse. E aí elas passam a ter uma conversa e a Liko até agradece o Sprigatito por ter avisado, né, a Diana que alguma coisa horrível estava prestes a acontecer. Só que aí o Sprigatito já fica com aquela cara emburrada novamente e sai do quarto porque ele está enciumado com a situação. De qualquer forma, a Diana fica feliz pelo fato do Terapagos ter, enfim, acordado. E ela acredita que a Liko está à frente dela. Porque enquanto ela estava com o pingente, nada havia acontecido. Mas provavelmente pelo amor e o afeto que a Liko tem com os Pokémon, fez com que o Terapagos acordasse, né? Despertasse, talvez seria a palavra correta. E aí, isso chama a atenção da Liko, mas ela tem algumas outras questões para a avó dela. Bom, a Liko acaba questionando o que ela vai fazer quando ela encontrar com os 6 heróis, que seriam os 6 Pokémon que a Diana citou no episódio passado, né? E, bom, aí a Diana diz que está na hora deles conversarem, né? Na verdade, ela e a Liko conversarem. Ela pega o livrinho de anotações, o diário do Lucius, e elas passam a conversar. A Liko acaba falando que, bom, quando ela encontrou com o Moltres e o Arboliva, ela acabou vendo um homem misterioso que aparecia. Parecia como se ela estivesse vendo algumas memórias. Além delas terem citado, inclusive, que o Terapagos não está na forma original dele, pelo menos não retratado como está no livro. E aí, a Diana acaba perguntando para Liko se o homem que ela viu nessas visões foi esse homem da foto. E a Liko diz que sim, e aparentemente esse é o Lucius. Então a Liko já fica mais assim, né? Tipo assim, tem uma visão melhor do que ela está lidando. Não só isso, a Liko acaba chegando à conclusão que talvez ela, se ela juntar todos esses 6 Pokémon, o Terapagos consiga voltar para sua forma original. E quem sabe eles consigam encontrar o Lucius, mesmo provavelmente isso sendo um pouco improvável, já que, enfim, o Lucius viveu há mais de 100 anos. Então, eles não sabem exatamente, né? Elas não sabem como vão lidar com essa situação, mas é algo que, enfim, ela precisa tentar. E aí,
a Diana acaba presenteando a Liko com um cinto. E ela diz que esse cinto é onde ele colocava os seus 6 Pokémon, os 6 heróis. E a Liko acaba vestindo, é bem legal que o Terapagos acaba reagindo ao cinto e a Diana acaba falando: o Terapagos reagiu a você provavelmente pela sua bondade, a sua gentileza, o seu amor pelos Pokémon. Você tem um dom, você sabe se comunicar com eles e sentir o que eles estão sentindo. E aí ela acaba falando uma frase bem interessante que dá um estalo ali na cabeça da Liko, porque ela acaba dizendo: quando você conhece de fato os seus parceiros Pokémon, seu parceiro Pokémon, é quando o seu dom floresce. E aí ela lembra do Sprigatito. Ela vai correndo até onde está o Sprigatito e acaba tendo uma conversa sincera com o Pokémon, dizendo que talvez o Pokémon nem a compreenda, mas ela tem um carinho muito grande pelo Sprigatito. E aí, né, a gente tem uma cena muito bonitinha, porque a Liko acaba dizendo que, graças ao Sprigatito, ela deu o primeiro passo e ela só queria se desculpar por não estar delegando tanta atenção para o Pokémon, mas que, enfim, ela é eternamente grata ao Pokémon. E aí eles acabam se abraçando, é bem legal, porque o Sprigatito novamente coloca a mão, assim, no olho da Liko, mas acaba ficando bem feliz por, né, enfim, a Liko ter percebido que estava falhando com ele de certa forma. Esses momentos são muito interessantes. E aí a Diana acaba chegando também com o Terapagos e espera que a Liko consiga solucionar toda essa situação. E aí ela dá o Terapagos ali pra Liko segurar, o Sprigatito já fica meio assim, né? Mas a Liko está feliz em estar reunida com esse Pokémon e, enfim, ao lado do seu parceiro conseguir lidar com essa situação. E aí, isso reforça também uma conversa que ela teve com a avó dela no quarto, que é o fato dela querer encontrar Haqua, né? Que seria talvez o local onde é o paraíso que o Lucius acabou encontrando. E talvez é por isso que o Terapagos está chamando. Talvez por Lucius e o próprio local onde ele está. Então a Liko quer encontrar esse local. E aí ela se reúne com os Trovonautas e pede, por favor, para que eles ajudem ela a encontrar este local. E, obviamente, os 6 heróis. E ela fica meio sem graça, mas, obviamente, todos ficam até sem reação, porque, tipo, é lógico que eles vão ajudar ela. E aí o Fried acaba falando que fez algumas pesquisas sobre os Pokémon do Lucius, os que estão faltando. E, enfim, tem o Lapras, tem o Rayquaza, tem o Kleavor e tem o Entei. E, bom, o maior dilema é o Kleavor, porque é um Pokémon que ele diz que viveu há muito tempo atrás e eles não fazem ideia como encontrá-lo. O Rayquaza continua sumido e o Entei é um Pokémon raramente visto. Então, eles vão ter uma dificuldade enorme de encontrar esses Pokémon. Mas ele acredita que o Lapras talvez seja um ponto inicial para começar, né, essa busca. Mas eles são interrompidos pela Dot, que diz que, ainda na região de Galar, foi dito que Rayquaza vem aparecendo bastante. Então, eles vão continuar a jornada deles por lá, para que eles tentem encontrar outras pistas que levem eles até o Rayquaza. E aí, a gente consegue ver o dirigível. Bom, por fim, nós temos mais uma cena do Amichu. Agora, Zir e Konya estão conversando ali no submarino e identificam que o Amichu queria ficar sozinho. O Amichu está na parte de cima do submarino olhando para o céu junto com o Ceruledge. E ele parece não saber o que fazer. Ele se encontra num dilema, né? E é muito interessante porque essa cena mostra ele olhando para a lua, para o luar. Isso é, assim, de uma forma muito doida, nos leva a algumas teorias que já vem rolando aí na comunidade Pokémon, mas ele está realmente muito apreensivo. E é difícil, como eu falei no episódio passado, entrar na cabeça do Amichu, porque o que será que move tanto ele em querer dar continuidade nisso? Por que que os outros exploradores não são e não estão reagindo como ele? Será que ele está reagindo assim porque ele falhou? Será que ele está reagindo assim porque ele tem algo a provar para alguém?
Será que ele se conectou de alguma forma com essa situação com os Trovonautas? A rivalidade com o Fried também, será que subiu a cabeça dele? A sequência de falhas, enfim, são muitas situações. O Amityville vem se tornando um dos personagens mais interessantes pra mim nesse anime. Bom, o episódio termina assim. E eu até falei das teorias, né? É bem legal porque num dos livros que foi ilustrado ali pelo pai da Liko, a gente consegue ver naquele livro que conta a história, né? Do viajante misterioso, a gente consegue ver ele em cima da lua, assim. Então, será que talvez tenha alguma conexão e essa cena tenha alguma coisa a ver? Não sei, mas ela me intriga, ainda mais porque a cor do luar está meio púrpura, não sei. É uma situação, uma cena bem que, enfim, me chamou a atenção. Deixa essa cena aí na tela pra vocês. Bom, como eu falei pra vocês, é um episódio frio. Mas não é porque ele é frio que ele é ruim. Ele não é um episódio de tanta ação. Apesar de que a situação com o Terapagos quase ali levando todo mundo pra morte com o dirigível, pelo menos a Liko, foi uma situação bem, enfim, movimentada, né? Mas é um episódio que talvez você espera para um comecinho de fase, né? Colocando a jornada, né, alinhada do que deve ser feito. O próximo episódio já me deixou um pouco quanto aflito. Vamos ver, porque ele parece que vai ser uma situação mais piquenique, né? Nós aqui do Horizontes estamos um pouco traumatizados com piquenique. Apesar que, mesmo o episódio do piquenique não foi tão ruim e nos introduziu ao primeira captura do Roy, né? Mas, voltando pro episódio, eu acho que esse episódio ele foi bom. Ele nos dá a direção que a gente precisava para começar essa segunda fase. Então, vamos atrás do Rayquaza, temos situações em Galar para resolver, mas já estamos estudando os outros 4 Pokémons que faltam. E isso é importante, porque provavelmente o próximo que deve vir agora é o Lapras, né? Eu acho que o anime ele vai dar uma recuada nos outros 3 que estão faltando, até porque os outros 3 de alguma forma são bem incríveis, né? E o Lapras provavelmente deve ser o próximo Pokémon que a gente vai de alguma forma encontrar. Será que em Kanto? Será que em Paldea? Será que em Galar? Difícil dizer, né? Eu ainda tenho expectativas da gente ir para Johto em algum momento, mas Lapras deve estar para aparecer. Eu gostei bastante disso. A conversa da Liko com a Diana foi muito importante também, porque isso alinha mais o foco da Liko. Assim, eu não diria que chuta o Roy, mas se antes o Roy estava envolvido com as Pokébolas ancestrais, agora a Liko abraça isso de vez, né? Porque ela está com cinto, ela está na mochila dela com as 2 Pokébola, que é a do Arboliva e do Moltres, e ela com o cinto me faz imaginar que ela passe a usar também mais as Pokébolas. Talvez as Pokébolas não vão apenas despertar, né? Talvez ela possa simplesmente sacar as Pokébolas e usar de acordo com a situação, se exigir que ela use esses Pokémon. Isso é bem interessante, dá um papel muito grande para ela, uma responsabilidade muito importante para ela, de uma heroína, que é o que a gente espera da protagonista, né? Mas, novamente, isso volta inclusive para um vídeo que eu fiz durante essa semana em relação a algumas situações que o pessoal do Japão vem se incomodando um pouco, com o fato do Roy parece que não tem um foco, né? Olha só como o jogo virou, porque o foco agora parece estar muito mais concentrado na Liko, o que é positivo, mesmo porque, como também falei no vídeo dessa semana, o Fried faz muito esse papel com o Cap e com o Charizard. Novamente, o Roy fica de escanteio, né? Então, assim, não acho ruim o Roy ficar totalmente de escanteio, mas a proposta é de duplo protagonismo. E aqui a gente percebe essa, né, que não tá tão nivelado assim. Isso me traz memórias de jornadas.
Mas, ao mesmo tempo, eu mesmo entro em conflito porque eu gosto desse foco maior na Liko. Então, é uma situação, assim, complicada de lidar, né? Episódio muito bom no aspecto de alinhar as situações, mas ele é um episódio mais frio, um episódio mais neutro. E espero que os próximos episódios evoluam para situações que sejam mais agradáveis. Quem sabe até mesmo uma nova captura possa estar por vir. Não acharia estranho. Um forte abraço para vocês. Quero saber a opinião de vocês. E eu demorei com essa review, obviamente, porque a gente discutiu ontem a abertura. Então hoje vem a review do episódio. Qual a opinião de vocês sobre esse EP? Me diga aí nos comentários. Um forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui!